pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do FBZcast. E dessa vez você viu que a gente está num lugar diferente, com um cenário diferente, né? Nós estamos gravando esse episódio com o Ramon aqui presente. Boa noite, Ramon. Boa noite, Bem-vindo, Eduardo. viu? E com o Boa Alex noite, Alex. Rodrigues. Boa noite, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. A honra é nossa. Daqui a pouco eu vou apresentar direito o Alex, mas eu queria só mostrar para vocês esse cenário que a gente está aqui hoje. Nós estamos no Centro de Convenções IP e aqui atrás fica o Singapura, que é o shopping aberto que a gente está construindo aqui na cidade de Caldas Novas, o Singapura City. Shopping que já vai inaugurar ano que vem, viu? Já está perto. E a gente está fazendo um evento de lançamento desse shopping. E ao invés de fazer um lançamento daquele, sabe? O que a gente escolheu fazer? Capacitar a cidade de Caldas Novas. Porque a temática principal do Singapura é o atendimento de qualidade que os nossos líderes, os nossos diretores trouxeram direto lá da cidade, estado de Singapura. Então eles se espelharam lá em tudo aquilo que acontece, aquela perfeição de cidade, e trouxeram para dentro do nosso empreendimento. E aí, como bônus, a gente quis capacitar a cidade. Então foi uma ideia da FBZ, uma ideia do nosso CEO, do nosso diretor, para fazer esse evento. E aí a gente trouxe vários palestrantes aqui para a cidade. O Alex é um desses, por isso que a gente aproveitou aqui o tempinho dele para poder conversar com ele hoje. No dia de hoje, a gente teve também a palestra do Alexandre Espíndola, que é muito boa, né? Vocês viram, é sobre o jeito Disney de atender os clientes, perfeita palestra. E amanhã, ontem o Alex veio com a palestra de treinamento, viu? Já me falou que não é palestra, treinamento, eu achei bacana. Inteligência emocional. E amanhã, dedicada a líderes e a empresas, Empresa 10X, que ele vai comentar um pouquinho para a gente como que foi ontem, como que vai ser essa de amanhã. Então você que está assistindo aí no YouTube, esse FBZcast hoje, ele foi gravado aqui. Então a palestra do Alex já aconteceu, o treinamento do Alex já aconteceu, o evento já aconteceu, mas você vai conseguir ver nas nossas redes sociais tudo o que rolou durante esses 3 dias de evento, tá? Então vai lá, fbz.com.vc é o nosso site. No nosso site, é o nosso hub que a gente brinca, você consegue acessar todas as nossas redes sociais, você vai ver todos os nossos empreendimentos, inclusive vai descobrir que em janeiro, a gente já viu o vídeo do teaser aqui no evento, vai ter o lançamento de um novo empreendimento que eu não vou contar para você. Você vai ter que entrar lá no site fbz.com.vc e nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para descobrir que empreendimento que é esse. Eu tenho certeza que você vai adorar. No mais é isso, a equipe de produção aqui, apesar de ser gravado, está toda. A gente está num cenário aqui maravilhoso, está lindo isso daqui, viu? Você não tem ideia. E vamos começar esse negócio agora. O Alex, deixa eu só dar o currículo dele aqui, porque é legal, vou até pegar minha colinha. O Alex Rodrigues, há mais de 20 anos, ele atua como especialista no desenvolvimento de pessoas e de negócios, tem atendido vários grupos empresariais por todo o Brasil. Gente, só grupo de peso, olha só. Casas Bahia, Ponto Frio, Via Varejo, Consciente Construtora, Embratel, TOTUS, inclusive eu descobri ontem, tá, Alex? Fiquei bem impressionado, algumas celebridade Big Brother, colega, o cara é chique. E além de muitos CEOs de empresas grandes aí. E com foco nisso, desenvolvimento da mentalidade, estratégia para alavancar os resultados. Então, Alex, seja bem-vindo, é uma honra para a gente ter você aqui. O Ramon me disse hoje que você poderia vir, a gente ficou muito feliz, montou essa estrutura aqui, né? Com muita qualidade, mas para poder te receber, porque a gente sabe, pelo menos pelo treinamento que eu participei ontem, que você tem aí muito a nos oferecer, principalmente nessa área aí, que eu achei muito bacana, de mentoria, de coach, né? Ontem a gente fez, Ramon, você participou também, algumas, eu não sei como é que chama, né? dinâmica, atividade, que o pessoal aqui, rapaz, o pessoal saiu falando bem, viu? Uma coisa de concentração, de levar, eu não entendo nada. Vou ter que fazer a mentoria do Alex para poder descobrir como é que é. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês mais uma vez e com esse projeto maravilhoso que é poder oferecer para a cidade a qualificação com o objetivo não só de dar oportunidade para pessoas aprenderem e desenvolverem novas competências para atender melhor, se desenvolver melhor, ter mais produtividade, ter mais resultado, mas também trazer para a cidade uma referência de atendimento de qualidade. Então, fazer isso é uma iniciativa louvável e eu me sinto muito honrado por fazer parte dela. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Alex, boa noite. Boa noite para quem está assistindo a gente. A gente que agradece. Agradece primeiro a sua disponibilidade de vir de novo para Caldas Novas, atender nosso grupo, trazer todo esse conhecimento, tudo isso que você tem para agregar, não só mais para o nosso grupo dessa vez, mas aberto aí ao público da cidade, para quem gostar, quem quisesse participar. Eu quero relembrar aqui o ano passado, quando nós tivemos o workshop Mais FBZ, conduzido por você aqui, foi transformador para a nossa empresa.
foi transformador ao ponto de que esse ano nós pensamos em repetir a dose, só que dessa forma, de uma forma mais abrangente. Se transformou a nossa empresa, por que não oportunizar transformar a nossa cidade? Hoje, durante o treinamento do Alexandre Espíndola, nós falamos muito no turista querer voltar para a nossa cidade. E a realidade, para a gente querer que o turista volte ao nosso empreendimento, nós temos que primeiro ele queira voltar a Caldas Novas. Então, acho que é algo de fundamental importância conseguir trazer pessoas do seu gabarito para poder agregar com a cidade, e isso é motivo para a gente agradecer realmente. Eu que agradeço. E já falando nisso, né, o retorno ele tem muito a ver com a experiência, né? Se a experiência ela é boa, do começo, do meio, do fim, é um atendimento bom, um serviço bem feito, tem qualidade no processo, todo mundo quer de novo, né? Todo mundo quer experimentar aquilo de novo. E esse cuidado, ele é um cuidado que não só as empresas têm que ter, mas todo profissional que vai trabalhar numa empresa ou vai trabalhar com pessoas, ele tem que ter esse cuidado em oferecer esse atendimento diferenciado. Exatamente. E até para contextualizar para o pessoal, nós conhecemos o Alex em Goiânia, num Freedom. O Fabrício depois levou uma turma bem grande para lá, para fazer o curso da empresa para lá. Num segundo momento, nós trouxemos o Alex até a empresa e agora trouxemos o Alex até Caldas Novas. Então, é exatamente esse retorno aí. Realmente, se fosse algo que não valesse a pena, que não desse resultado, com certeza, talvez nós não estaríamos aqui, talvez na quarta oportunidade, né, de crescimento. E Alex, me fala uma coisa. Ontem isso daqui, pessoal, estava abarrotado de gente. Todos os ingressos vendidos, tá? Tinha mais de 600 pessoas aqui. Claro que o grupo também presenteou a cidade, presenteou os nossos parceiros com alguns ingressos, mas muita... Perdão. Muita gente. E você contou um pouco da sua história pra gente, né? Mas quem não estava aqui não viu, não conhece ainda. Você mostrou pra gente que você começou lá atrás, você começou trabalhando numa loja de varejo, né, de mercado e tal. Fujoca, não era isso? Fujoca. Conta um pouquinho da sua história, como que você começou nesse mercado, né, no mercado geral, como que você começou sua vida, e eu quero saber como que você chegou, porque ontem você não, eu pelo menos eu não falei. você não falou, né? Como que você chegou nessa ideia do coach, nessa ideia da mentoria, dos treinamentos, tá? Essa é uma ótima pergunta. Tem muita gente que justifica não construir uma história de sucesso porque ele olha para as suas circunstâncias de sem dinheiro, sem condição, sem estudo, e acaba achando que as coisas boas, as oportunidades que surgem não é para ele, né? Existe aquela falta de esperança, de fé, de crenças. E eu não tinha muito disso não, mesmo vindo de uma família muito simples, muito humilde. Eu era uma pessoa que queria ter coisas melhores na minha vida. Então acho que eu tinha um nível de ambição que me fazia desejar mais. E a minha primeira oportunidade de emprego foi trabalhar como vendedor de uma loja de eletrodoméstico, como você disse, que era o Fujoca, né? E nessa loja eu tive a oportunidade de, em 6 meses, ser o melhor vendedor de todas as lojas. Até que surgiu uma oportunidade de trabalhar para um cliente que eu atendi, que achou muito bom o meu atendimento, falou assim, olha, eu estou precisando de pessoas como você na minha empresa. Da marca de calça, né? Da marca de roupas, né? Triton, isso. Zump. E eu fiquei lá um tempo, e logo eu fui vendo outras oportunidades de continuar crescendo. Então, com 20 anos, eu já era gerente comercial de uma empresa multinacional, que na época vendia anúncios nas listas telefônicas, e foi uma grande escola. E todos esses processos existiam treinamentos. E eu era apaixonado por aprender, e toda vez que tinha um professor muito bom, eu ficava desejando estar no lugar daquele cara. Até que depois passou algumas outras empresas, até que eu pudesse abrir a minha primeira empresa. Eu já tinha 23 anos de idade, quando eu abri o meu primeiro negócio. E comecei a encontrar muitas dificuldades para alavancar meus resultados. Foi quando eu comecei a investir em treinamento. Eu sabia que com o conhecimento que eu tinha, não era capaz de levar minha empresa para outro patamar. Tinha alguma coisa, tinha alguma estratégia, tinha algum processo que eu não sabia o que era, mas que existia e que eu precisava descobrir para melhorar a minha gestão do meu negócio. E eu comecei a fazer muitos cursos. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, mesmo muito novo, eu investia no negócio e investia em mim, né?
dizem que por trás de um grande CNPJ tem que ter um CPF forte, né? Então, o primeiro investimento que você faz é no CPF. Você tendo uma mentalidade, tendo conhecimento adequado, você consegue acelerar e fortalecer o seu CNPJ. Então, eu fui aprender, investi muito em treinamento. E investi tanto que eu me apaixonei. E um cliente uma vez falou para mim, você podia dar um treinamento para a minha equipe. E eu falei, olha, eu não trabalho com treinamentos, mas como você é um amigo, eu vou dar. Ele falou, quanto você cobra? Aí, na época, como se fosse os dias de hoje, eu falei, olha, 5.000, mas eu estava com muito medo de dar aquela palestra, aquele treinamento, e eu dei um valor que não era para ele pagar. E ele pagou, e na hora que ele pagou, eu falei, caramba, tem uma oportunidade de negócio aqui, né? E aí eu decidi entrar nesse segmento. Então, nas horas extras, eu fazia palestras, fazia algumas mentorias, fazia processos de coaching, que já era um dos treinamentos que eu tinha feito, até que a minha empresa de treinamento, que não era empresa ainda, era só um bico, estava faturando mais que o meu negócio. Vendi o meu negócio e fui trabalhar apenas com desenvolvimento. Passado mais alguns anos, eu fundei a Academia Internacional de Coaching, que é a 4ª maior instituição de coaching do país. A gente tinha unidade até a pandemia na Bolívia, em Santa Cruz, em Lisboa, em Portugal. Hoje elas não estão funcionando, né? Na Bolívia o meu sócio faleceu de Covid. E em Portugal o país ainda não está absorvendo financeiramente esse tipo de treinamento. Mas ela está forte no Brasil e a gente tem a oportunidade de atender muitas empresas, como você disse. E está aqui hoje contribuindo com esse tanto de gente, né, para que possa crescer e desenvolver. Que maravilha. E você queria falar alguma História coisa, muito querido? interessante, gostei. Não sabia dela também, viu? Pois é, que legal. Cara, você me falou uma coisa agora que me surtiu aqui um insight muito bacana. Hoje a gente teve um treinamento com o Alexandre, não sei se você chegou a conhecê-lo, um treinamento muito bacana, onde ele fala só do cliente, só do atendimento ao cliente. Eu reparei que na sua trajetória, primeiro você saiu do Fujioka para mudar, para avançar pela primeira vez com um cliente que gostou tanto do seu trabalho, que você encantou tanto, que te levou para trabalhar com ele. E no segundo momento, de novo, você foi para o treinamento, porque um cliente que você atendia de alguma forma, falou, cara, você podia fazer um treinamento comigo, né? Podia me ajudar. Como que você entende hoje, junto com as mentorias que você faz, daqui a pouco a gente vai falar da de ontem de inteligência emocional, que eu gostei bastante, você vai falar que a gente vai fazer amanhã, mas que você está vendo aí já depois que te ter acontecido. Como é que você encara essa relação cliente-pessoa? Nem empresa, sabe? Porque não contratou sua empresa, contratou você para fazer o treinamento, né? E o seu cliente lá do Fujioka contratou você para ser gerente dele. Como que você encara essa relação cliente-você? Eu acho que toda relação, seja ela com um cliente, seja ela com um amigo, seja ela com um cônjuge, seja ela com um prestador de serviço, ela é baseada em confiança. E a confiança, ela se constrói através de um relacionamento. Então não tem como você pode atender alguém e fazer uma venda, mas você não pode dizer que você tem um relacionamento. Porque o relacionamento, ele exige tempo, ele exige horas de investimento, né, em uma conversa, em querer entender, de querer ajudar, de querer servir o outro. Experiências, né? O relacionamento depende de experiências. Experiências, né? Porque é nesses momentos que a gente conhece um ao outro e que se ganha confiança. Então, eu tive, desde o começo, eu entendia que o meu maior patrimônio era os meus contatos, eram os meus relacionamentos. Então, mesmo trabalhando com 18 anos numa loja de vendas de eletrodoméstico, os clientes que eu atendia, eu procurava atender muito bem, mas eu tentava manter o meu contato com eles. Então, todos os clientes eu pegava ali o seu telefone, a data de aniversário, e tentava manter um contato com ele nessas datas comemorativas, onde eu ia fortalecendo a relação. Então, quando eles iam comprar alguma coisa, eles lembravam de mim. E toda vez que eu mudava de segmento, eu ligava para eles, olha, agora eu estou aqui, qualquer coisa que você precisar. Então, até hoje, os meus principais clientes, Ramon, é muito parecido com dessa história que está acontecendo entre nós. Meu cliente, ele volta, ele é recorrente. Sabe, em várias fases da vida dele, Ele te dependendo indica. do processo, ele me contrata novamente ou está sempre me indicando para outras pessoas. E isso, acho que, para quem está nos assistindo agora, a grande dica é invista nos relacionamentos. Me disseram aqui que a gente tem uma grande audiência de corretores de imóveis, né? Isso. Eu atendo muito esse mercado, já há muitos anos.
Na verdade, eu fui alavancado pelo mercado imobiliário, porque eu atendi um gerente que queria ser diretor na época, e esse cara explodiu, além de ter atingido o objetivo, ele explodiu de resultados, e ele era muito comunicador e influente no meio. Começou a falar de todo mundo, vocês têm que ter um coach, vocês têm que ter um cara para te ajudar, contrata o cara, contrata o cara. E todo quase o mercado imobiliário de Goiânia eu comecei a atender. E hoje o canal de vendas que mais se vende é através de relacionamentos. Então aquele profissional que tem uma carteira de relacionamento vasta, que tem um bom networking, que goza de confiança dos seus clientes, é aquele que vai estar à frente no resultado de vendas. Você sabe uma coisa engraçada que você está falando? A gente é do segmento imobiliário, é uma audiência toda de corretores, e a gente contrata corretores, né, e a gente trabalha com uma formação de corretores lá na FBZ. E é uma coisa muito impressionante, porque o que você está falando é a maior verdade do mundo. A gente começa vendendo dentro da nossa rede de relacionamento. Ontem eu tive a oportunidade, né, o pessoal da FBZ me agraciou de colocar no meio de vocês ali para fazer uma palestra, e eu falei isso para a galera. Eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é mexer no seu network, é mexer na sua rede de relacionamento. Sabe uma dificuldade que eu tenho, Alex? E aí, de repente, você pode até dar uma luz para essa galera aí. Chega o cara lá para mim, à altura dos seus 25 anos, 24 anos, 23 anos. Aí eu falo isso para ele. Cadê sua carteira de relacionamento? Cadê sua carteira de network? Aí o cara fala, Ramon, é verdade, vou começar a fazer uma agora. E você estava me dizendo que desde o Fujioka lá atrás, você já vinha mantendo essa carteira de construindo a minha carteira. É importante começar, mesmo que você não esteja num ramo. Mas você já vai começar, entrar né? na minha carteira agora. Entendeu? Coisa boa. Não conhecia. Eu perdendo. Perder não, ganhando conhecimento. Eu ia falar perdendo dinheiro, você ia brigar comigo, ganhando conhecimento. Na verdade, corretores novos, eu falo o seguinte, a melhor estratégia de relacionamento é fazer aquela lista dos 100 contatos que ele tem da vida de parente, amigo, de colegas de trabalho, de onde ele passou, falar, esses caras que você vai ligar primeiro. Porque eles têm que saber que você agora é um corretor, você não é um agente secreto, né, do 007. Né? Você tem que divulgar para falar quem você é, e seus amigos têm que saber, porque todo mundo quer comprar de um amigo, né? Sim. E o amigo a gente confia. Exato. E isso que o Eduardo falou, ou acontece dessa forma, muitas vezes a pessoa que está ingressando não tem ali uma rede de relacionamentos para poder ofertar, e quando tem, muitas vezes tem vergonha. Eu falei isso agora. Vergonha de ofertar, a pessoa não sabe que... Você falou, o bom disso aqui é tudo a gente está ligando os pontos, né? Primeira coisa que o Alex falou, confiança. Para comprar de você, a pessoa precisa ter confiança. Quem mais tem confiança em você do que seus amigos? Se você não está passando essa confiança, então você está fazendo amizade do jeito errado. Alex, aí o corretor fala para mim assim, não, isso eu não vendo para mim. Amigo nenhum compra de mim. Eu falei, então quem vai comprar? O cara fala como se fosse assim, meus amigos não vão comprar de mim de jeito nenhum, tem que ser quem não me conhece. Eu falei, não, então a coisa tá feia mesmo. E tem que fazer uma investigação pessoal, né? Para saber o que Mas porque vezes... pode ser alguém também que já fez tanta coisa errada. Não, eu acho que Deixou não. rastro, né? Toda hora muda de emprego e oferece uma coisa e depois ele não dá assistência porque mudou. Eu vejo e aí como... ele queima o network dele. eu assim, vejo né? até como falta de inteligência emocional, sabe, Alex? Isso, a com vergonha. certeza. Isso. A vergonha. E Olha, aproveitando falar disso... Isso é legal, só rapidinho. A mudança ela é uma evidência de falta de inteligência emocional. Aquela pessoa que está o tempo todo pulando de galho em galho, é uma pessoa instável. Sem foco. Ela é uma pessoa que não consegue estabelecer um foco numa profissão, ela não cria raiz. A vida dela é de obras inacabadas, né? Ela começa muitas coisas e não termina. Então, a inconsistência ou a inconstância é fruto de uma falta de inteligência emocional. Com certeza. E que pode ser aprendido, né, Alex? A Pode pessoa ser. pode ser aprendido e desenvolvido. Exatamente, de evoluir. Aproveitar aqui, Alex, eu tive aí um insight duplo a respeito do que a gente está falando aqui. Ontem você falou muito sobre medo. E aí uma das coisas que ficou muito na minha cabeça, até porque uma colaboradora nossa repetiu bastante hoje, e isso é fantástico na vida de alguém que quer evoluir. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Acho que se a pessoa colocar isso como uma regra para ela, ela vai pular a trava que está obstruindo ela do crescimento. E aí por que eu falei que é duplo? O outro insight que eu tive é o seguinte, eu sou o único faixa branca aqui desse podcast hoje, hein? Faixa branca de quê? Faixa branca de tudo. O Alex aqui é faixa preta, é 3 graus que fala que tem, não é? Você também aí já, vários treinamentos, uma experiência muito grande. O que sobra para mim? O dinheiro, né, Ramon? Quem que vocês acham que paga esse negócio?
O dinheiro que é o É o diferencial. E não né? só o dinheiro, viu, meu amigo? A experiência que você tem, a expertise, porque O de dinheiro ele não repente, vem cara. sem o merecimento, né? E aí, Alex, o que acontece? É uma coisa que a gente debate muito, tá? Eu decidi trabalhar com treinamento por uma necessidade que eu tinha de formar corretor. Eu venho do mercado de cotas imobiliárias, não de imóveis comuns. Então, a gente precisa de 30, 40, 50 corretor de uma vez. Tem que formar. E normalmente é fora da cidade que a pessoa está, eu tenho que levar a pessoa, não tem como, tem que formar. E aí, o que acontece? A gente tem muita experiência prática do negócio de formação de corretor. Só que aí você tem experiência prática do negócio do empreendedor, que é uma outra área, uma outra seara de uma coisa. Eu já brinquei com você esses dias, se você me botar para administrar uma barraquinha de cachorro-quente, eu vou quebrar ela. Eu não tenho vergonha de falar nisso. O meu negócio é área comercial, eu vendo cachorro-quente, mas se precisa guardar o dinheiro para comprar a salsicha no outro dia, eu já gastei ele todo comprando Coca-Cola. Eu não sirvo para isso. Então tem que ter, eu acho que, eu não sei quem falou isso, se foi você, Alex, se foi o Alexandre, não lembro quem foi, mas alguém comentou o seguinte, que os sócios, eles têm que se complementar no Fui eu. negócio. Foi você, né? Foi. Você pode até trabalhar melhor esse tema. E é isso, cara. A gente se complementa. Não sou sócio de ninguém, sou colaborador, mas a gente complementa as nossas ações para ter um resultado que a gente tem hoje com a FBZ, né, Alex? Sim. Agora, voltando para o assunto anterior, porque eu queria que você comentasse, a gente falou dessa dificuldade que o cara tem, às vezes, de falar que não vende para amigo e tal. Você sabe que, às vezes, eu vejo isso, né, que a gente faz. Eu não sou coach, mas a gente conversa, né, dá uma de psicólogo com o corretor. Hoje em dia não está podendo nem falar mais que é coach. O pessoal dá um tiro na rua, né? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas não sabem o que é coach. E um monte de gente usou o nome coach Isso que eu ia falar. para fazer um monte de coisa aí que não é coach. Entendi. Então, pular, ficar gritando, yes, 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 abraço de 40 segundos, isso não é coach, gente. Isso é outra coisa, pode ser legal, pode funcionar, mas não é coach. Coach é sério. É um método consistente, pragmático e orientado 100% para resultado. Então, hoje eu nem falo mais que eu sou coach, eu sou mentor, sou consultor de desenvolvimento de pessoas. Mudou um pouquinho a Entendeu? estratégia do nome por conta disso. Você tem que convencer a outra pessoa 2 vezes. Do que o que não é coach e de que você ainda consegue ajudar ela a ter resultado. Né? Então, eu já nem uso mais a nomenclatura coach. Legal. E aí a gente fazendo essa escutativa, eu entendo que muitas vezes é um bloqueio mesmo, que se o cara trabalhar com uma mentoria, com uma consultoria dessa que você está falando, o cara tem o desbloqueio. O que eu fiz? Eu fiz um treinamento aqui em Caldas, de 3 dias, a gente pegou várias imobiliárias aqui, vários corretores, e um desses dias foi fazer produção de conteúdo para as mídias digitais, que hoje é a minha maior dificuldade quando o assunto são corretores. O cara não quer fazer, o cara tem vergonha, enfim. O cara vira, nossa, eu posso criar um outro Facebook, um outro Instagram, na minha conta eu não tenho coragem de fazer, não. E aí eu levei todo mundo lá para o Flores, que é um empreendimento que nós temos aqui, Cidade das Flores, belíssimo. E aí pus o pessoal para fazer. A galera travou. A galera não conseguia falar, é uma coisa impressionante. A pessoa que estava conversando com você aqui agora, quando eu colocava uma câmera na frente dela, grava aí, a pessoa travava. E, não é porque eu apareço na câmera, não sei o que é. Às vezes é o medo, né? O medo acho que foi você que falou também, né? O medo do julgamento, das pessoas não gostarem, crítica. Tudo mais. Isso pode ser trabalhado, não pode? E eu vou aproveitar essa pergunta que eu estou te fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento que a gente teve ontem, né? A gente teve um dia dedicado aqui, eu brinco que foi, no primeiro dia que foi dia 5, a pessoa física, né? A inteligência emocional, a procura de emprego com a TIRSA, né? Eu falei um pouquinho de venda. Hoje a gente estava falando sobre atendimento e amanhã é sobre CNPJ. CNPJ. Fala um pouquinho sobre como que aconteceu esse treinamento da inteligência emocional. Você usou várias ferramentas, a gente teve várias dinâmicas, e eu achei super importante, achei um negócio muito mágico, Ramon. O pessoal saiu, Alex, às vezes não comentou com você, mas comentou comigo, comentou com a galera aqui. Comentou nas minhas redes sociais, nossa, Eduardo, foi transformador o dia de ontem, que bom que eu fui. Eu saí com a minha mentalidade assim, transformada. Conta um pouquinho do que você usou, né? Fala como é que foi esse momento, né? E aí já fala dessa minha pergunta que eu te falei, que é esse destravamento do medo. Tá. Ontem foi um dia realmente incrível. Eu gosto de falar que não tem como você ser líder de nada se você não for líder de você mesmo. Então, quando eu falo de ser líder, às vezes você é só um vendedor, mas para ser um bom vendedor você tem que ser um líder. Um líder que lidera o seu trabalho, que lidera as suas ações, que ele tem iniciativas, que faz as coisas que você fala, não é o tipo de pessoa que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Então, ser o seu próprio líder, né? Você ter ali a sua lista de tarefas, você cumprir aquilo, é você fazer o gerenciamento do seu corpo, o gerenciamento da sua alimentação, o gerenciamento do seu dinheiro, o gerenciamento da sua família, sabe? Alguém que realmente
tem a capacidade de fazer a sua gestão. E tem muita gente que tem potencial, que tem uma capacidade, que tem habilidades, mas ele não consegue transformar isso em resultado. E ele vive frustrado, porque ele vê pessoas, às vezes, com menos conhecimento, com menos potencial, sendo alavancado, tendo a sua carreira reconhecida e ele ficando para trás. E isso gera um sentimento de insatisfação, de indignação e até mesmo de travamento, porque ele começa a achar que ele tem algum problema. E isso, eu gosto de dizer que é a falta de consciência. Às vezes a pessoa ela não tem consciência das suas forças, ela não tem conhecimento das suas qualidades, ela não reconhece as suas qualidades, assim como ela não consegue reconhecer os seus pontos fracos, seus pontos de melhoria, né? Você vai fazer entrevista de emprego com alguém, você pergunta, quais são os seus pontos fracos? Ixi. Aí tem aqueles que falam o seguinte, né? Meu ponto fraco é o perfeccionismo. Eu trabalho demais. E aí, mas perfeccionismo é um problema, né? Não é uma qualidade, né? Mas a pessoa acha que falar isso aí vai estar ganhando alguns pontos. Todo excesso ele é um problema, né? Então o excesso de perfeição leva muitas vezes a não fazer o básico, né? Porque está sempre esperando algo para ser melhor. Então, destravar as pessoas, ela começa a partir desse processo de conhecimento. Quando se aplica as técnicas que a gente utilizou aqui ontem, para ele entender quem ele é, para ele poder compartilhar as histórias que ele conta que justificam as suas faltas de resultado, quando ele entende a comunicação vitimista que ele tem, quando ele entende que ele precisa ter objetivos para ele crescer na vida, e ele precisa criar planos de ação para executar as ações para alcançar esse objetivo, e que não dá para esperar para amanhã, porque ele não tem um amanhã, ele tem um agora. Por isso que ele chama presente, né? Então, trazer o conhecimento para as pessoas a respeito de si. A frase que eu gosto de dizer é: o tolo só permanece tolo até o dia que ele se vê. Então, você não consegue curar aquilo que você não sabe, não reconhece como doença. Que né? ontem o pessoal anotou, tirou foto. Muita gente postou. Muita gente E postou. marcou, Alex. Então, ó, como é que o pessoal fala? Eu gosto. Pega o código aí, ó. Micaelzinho tá entrando nessa agora. Pega o código. Pega o código aí. O tolo só permanece tolo até o dia que ele se vê. Eu gosto de dizer o seguinte: você não vai no médico dizendo, senhor, eu estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei aonde. Verdade. Ele não sabe nem por onde começar a investigação. Você fala, estou sentindo uma dor na barriga. Bom, ele vai pedir ali uma ressonância, vai pedir uma endoscopia, alguma coisa assim. Então, se você não reconhece as suas falhas, se você não identifica ou não tem consciência delas, como é que você vai se ajudar? Então, é importante esses processos de autoconhecimento para que você possa tomar as medidas certas para alcançar os seus objetivos. Pô, que legal, né? E o medo, né? Você perguntou do medo. Isso, aquele, eu achei muito bacana, cara. Também é frase que eu vou pôr frase do Instagram. Eu falei até para os meninos que eu aprendi tanto, cara, nesses 2 dias com você e com o Alexandre aqui, e tanta frase que eu anotei que eu tenho um quadro lá na minha sala de vendas, eu vou mandar imprimir e vou pregar tudo lá. Todo dia o pessoal bate o olho, pelo menos alguma coisa eles vão ler, sabe? Porque foi muito bacana. E do medo, que é o que o Ramon falou agora há pouco, né? Vai com medo mesmo, né? Se tiver medo, vai com medo mesmo. Cara, mesmo. que bacana. E a dinâmica que você fez foi bacana. Pena que você pegou a Tirza, ela quase te derrubou, porque a Tirza é A bicha- forte. e é grande, Eu ia falar né? pra você, pegou a menor. E a Tirza, um abraço, Tirza. A Tirza é forte pra caramba. forte. Mas eu adorei a dinâmica e adorei o conceito, cara. É isso, né? Vai com medo mesmo, meu irmão. Não tem jeito, o medo ele faz parte da vida. Não tem como você achar que você vai ser corajoso a vida inteira. Vai sempre aparecer alguém, um obstáculo que seja muito desafiante e que vai te sentir medo. Uma vez eu vi uma história, Ramon, muito legal da Cláudia Raia. Ela dizendo que treinava, que ensaiava uma apresentação musical dela quase 9 horas por dia durante quase 6 meses para fazer uma apresentação de um espetáculo de 2 horas. E todas as vezes que ela subia no palco, ela sentia medo, que era o friozinho na barriga que ela sentia. Então, olha só, gente, a mulher treina 6 meses, 9 horas por dia para uma apresentação de 2 horas. E às vezes a gente quer ser muito bom numa coisa que a gente está fazendo pela primeira vez. E nem preparou para fazer a primeira vez. Então, o medo, ele existe 2 vertentes. Existe um medo real, que é o medo que você sente de algo que você não está preparado para fazer. E esse medo é legal, você ter consciência dele, que você fala, bom, eu não quero agora, mas eu vou me preparar para fazer. Te motiva a ir além. Isso. E existe aquele medo que é fruto de ilusão. É o medo que não te gera riscos nenhum. Você não perde nada em fazer.
É o medo de uma ilusão. Cara, o que, que vai acontecer se você gravar um vídeo e Postar no seu Instagram. ninguém comentar nada? Nada. Ou alguém falar o seguinte, não ficou bom. O que, que você vai perder com isso? Nada. Ou seja, é uma ilusão, só que o medo ele transforma isso e potencializa muitas vezes mais a ponto de travar a pessoa de não fazer. E o que, que acontece? Ela perde oportunidades. Mas na maioria das pessoas que enfrentam o medo e decidem fazer um vídeo, por exemplo, ela é surpreendida com o feedback. Porque no momento que você aceita fazer alguma coisa, um vídeo, por exemplo, existe uma pessoa que é muito mais crítica que qualquer outra. Somos nós mesmos, com o nosso trabalho. Então, quando você fala o seguinte, ficou bom, vou subir, é porque ficou excelente. É verdade. E aí você vai ter um feedback muito positivo das pessoas. Então, a dica é, cara, para de achar que você tem que estar pronto o bastante, que você tem que ser bom o suficiente, que você tem que saber de tudo. Você precisa começar. Eu gosto de dizer que a atitude, ela recruta competência, ela recruta conhecimento. Eu não sei, mas eu começo a fazer, eu vou começar a perceber aquilo que funciona, aquilo que não funciona, isso já é aprendizado. E eu melhoro a próxima vez. Fiz melhor, vi o que foi bom, o que foi ruim e o que pode ser melhor. E vou nesse processo de aprendizado. E quanto mais você faz, melhor você vai ficando naquilo que você está fazendo. É isso aí. Você falou uma coisa, Alex, que eu acho incrível, eu acho espetacular, que é uma coisa que o Ramon fala em todos os nossos episódios do podcast, e eu acho tão bacana que eu vou pedir para você falar de novo, vou falar o que é, e eu quero que você fale da sua visão, como que você entende esse processo. Você falou agora há pouco, né? A Cláudia Raia ficou fazendo negócio 9 horas por dia, 6 meses, e era a Cláudia Raia, não era qualquer pessoa, e ainda ficou com medo, ainda para fazer um espetáculo, né? Tem muita gente que quer um resultado imediato. O Ramon sempre traz para a gente o pensamento e a ideia disso, né? Eu vou pedir para o Ramon comentar um pouquinho dessa ideia e depois você dá a sua visão mais complexa em cima disso. Exato. É muito comum, Alex, acho que não só no mercado imobiliário, mas a gente fala porque é o que a gente convive todo dia. O jovem vem para aprender a ser um corretor e ele quer ficar rico rápido. E a gente quer explicar para ele que tudo tem um processo. Existem várias formas de você tentar acelerar o processo e está na sua mão. Você treinar mais, você estudar mais, você atender mais. Então, mas o natural é levar um tempo. Você não nasce pronto, você não se torna um corretor excelente da noite para o dia, até porque você não conhece as pessoas, os produtos, tudo uma vez. Você tem que construir a rede de relacionamentos, você tem que estar no meio das pessoas que têm os produtos corretos também. Mas isso, qual que é uma dica para essas pessoas que hoje são imediatistas, né, Eduardo? A gente sempre fala. As pessoas são imediatistas. Eu acho que a primeira dica seria parar de comparar a vida do outro com a sua. Sensacional. Isso aí. Porque cada um viveu um processo. E você precisa entender o seu processo. Então, eu estou num processo, o Ramon tem outro, o Eduardo tem outro processo. E entender isso é fundamental, porque você entende que cada um tem que viver uma jornada para chegar num lugar final. Sabe, chegar lá na realização dos seus sonhos, da sua casa, do seu negócio, sabe, da viagem dos seus sonhos. Você precisa viver um processo. Quando a gente vai viajar, a gente compra a passagem, escolhe, né, o lugar. Isso. Depois vai juntar o dinheiro para comprar. Depois você compra, tem que esperar o dia chegar. Depois planeja. Aí chega, tem um destino, né, a viagem de um lugar até chegar lá. Chegar lá, você tem que ainda os lugares que você quer conhecer. É um processo. Então, não tem como você comparar a vida de um cara que está tendo resultados na profissão, mas que já tem 10 anos de profissão, com você que está começando agora. Você precisa entender que você precisa viver esse processo. Agora, pode ser mais rápido. Você não precisa demorar o tempo que aquele cara demorou de 10 anos para chegar naquele resultado. Então, você tem que aprender e buscar o que as mentes que você admira fizeram para que você possa fazer igual. Então, sempre digo que o sucesso deixa pistas. Quem que é a pessoa que você admira que já tem um resultado que você gostaria? Cola nela. Começa a fazer o que ela faz que você vai ter o resultado que ela tem. Começa a dedicar o tempo que ela dedica que você vai ter o resultado que ela tem. Começa a falar a quantidade de clientes que ela faz que você vai ter o resultado que ela tem. Então, se você ainda não tem a mentalidade do vencedor, mas quer acelerar o processo, paga a mentoria, vai fazer cursos, vai desenvolver a mentalidade certa para que você seja mais assertivo. O processo, ele te dá conhecimento, que você vai aprendendo com ele.
ó, por aqui dá certo, por aqui não dá, essa pessoa aqui não funciona, esse público não vende. E aí você vai aprendendo no caminho até que você vai crescendo nessa jornada. Chega lá na frente, você é bom. Você tem resultado equivalente a quem você é. Mas sem o processo, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, ter paciência, parar de comparar com a vida dos outros, mas utilizar a vida dos outros que tem resultado como modelo. Isso é uma técnica da programação neurolinguística que chama modelagem. Você vai modelar o que o cara fez, como ele fez, para produzir os seus próprios resultados. Fantástico, Alex, fantástico. E aí agora eu lembrei do que você falou ontem aqui novamente, que é uma frase que eu levo comigo há muito tempo, e é a realidade. A gente é a média das 5 pessoas mais próximas da gente. E eu tenho orgulho dessas pessoas que estão próximas de mim. Hoje eu acho fantástico. Hoje eu acho que todo mundo quer estar na média das 5 pessoas que você convive, viu, amor? Não, mas são pessoas maravilhosas, né? Em todos os aspectos, tá? Não mandei até um e-mail para ver se até agora não se recebi dá nenhum acesso, né? não, sem convites. São pessoas maravilhosas em vários aspectos e isso faz bem para a gente também, não só no profissional, mas no pessoal também. E acho fantástico isso também. A partir do momento que você está olhando de uma forma que você julga, você para de ver as vantagens, aquilo que você pode aprender. Se você está só julgando, você não está aprendendo. Não está. Quando você julga, você vai para uma posição de superioridade, de arrogância, né? E aí você já abriu mão automaticamente do seu poder de captar as informações. Você está rejeitando ela. Exatamente, rejeitando, palavra certa. Porque você se julga melhor. Mas quando a gente olha para o resultado, você não tem, mas o outro tem e você ainda está achando que você pode julgar o cara, pô. É muito louco isso, né? Porque é um processo inconsciente. Porque se as pessoas pensassem, ela não faria esse movimento. Mas é uma forma inconsciente de se blindar. Porque se a gente é amigo desde a infância, você cresce, estudou junto, tive as mesmas oportunidades, mas você deslanchou. E a forma que eu tenho de me sentir melhor em algum momento, talvez seja te julgando, te criticando, falando mal de você, para que eu me sinta melhor. Mas isso não é uma maldade, mas é um processo inconsciente onde você tenta massagear o seu ego para falar, não, mas se eu tivesse o dinheiro que ele tinha, eu não faria isso, não. Eu faria isso, 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 isso. Falei, por isso que você não faria isso, 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 porque você não fez o que ele fez. Né? Deixa eu interromper essa conversa que está maravilhosa. Hoje a gente está gravando esse podcast, ele vai ao ar no dia 7, às 7 horas da noite, é isso, Micael? Mas pode ser que alguém tenha pego agora no meio, tenha começado, sei lá, se você vai clicando e passando para frente, você é doido, imagina. Então eu quero te contar uma coisa. Primeiro que está sendo gravado esse episódio de hoje, tá? Daqui 15 dias a gente já volta a fazer ao vivo. Por que a gente está fazendo gravado? Porque está rolando aqui em Caldas Novas, no Centro de Convenções IP, um evento fantástico, que a cidade está transformada por conta desse evento, que é o Conexão Singapura FBZ. O Alex é um dos nossos convidados que veio da palestra, mas acabou dando treinamento que resultou em mudança de vida para muita gente. E no dia de ontem, ele fez um treinamento de inteligência emocional. Então, se você chegou aqui agora, volta, assiste do começo, que você vai descobrir insights, ideias que o Alex trouxe para nós, que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida. E eu quero que você saiba mais sobre esses assuntos. Então, você vai seguir os canais da FBZ, lá no nosso site, fbz.com.vc, vai seguir as nossas redes sociais e vai seguir também as redes sociais do Alex. Alex Rodrigues Oficial, lá no Instagram. Alex Rodrigues Oficial. Tá vendo como eu sabia que eu já estou stalkeando, já estou vendo os videozinhos lá, para aprender, galera. Então eu quero que você aprenda também. Participe junto com a gente. Sabe onde é o Centro de Convenções IP? Atrás do próximo, aliás, do único shopping aberto de Caldas Novas, que é o Singapura, que fica ali do outro lado da rua, digamos assim, né? Do lado do Simprão. Do lado do Simprão Bar. Você foi nesse movimento de jantar no Simprão, almoçar? Fui lá no Simprão, fui surpreendido com o atendimento do gerente lá, das pessoas, são felizes, né? Atende bem, se dispôs. Mandaram mensagem para mim lá pro cantor. Coisa boa, hein? Eu falei, cara, eu tô na minha pediu casa, até né? música. Coisa boa. Então, esse shopping, ele está sendo construído, né, Ramon? Vai ficar pronto no ano que vem, não é isso? Exatamente. E aí, aproveitando para falar um pouco do Singapura, Eduardo, isso. se você me Por favor, permitir, eu ia te pedir isso agora. Singapura vai ser aí o primeiro shopping aberto da região, Alex. Como eu disse no começo, um dos grandes pilares do Singapura é a qualificação. No dia 8, que vai ser depois de amanhã, na verdade amanhã para quem está assistindo, nós vamos trazer todas as informações, todos os pilares, os 4 pilares principais que compõem o projeto Singapura City.
explicar sobre a forma de trabalho que está sendo desenvolvida lá. Nós estamos com pessoas de alto nível envolvidas em todos os aspectos, aspecto comercial, aspecto de treinamento, nós estamos aqui falando, não preciso dar mais referências. Então, nosso objetivo, quando falou do Singapura City, foi sempre buscar aquilo que tem de melhor, arquitetônico, cultural dentro do empreendimento. Vou dar um spoiler pequenininho Será? aqui Mais do um. empreendimento. Alerta de spoiler, prepara. E Lá veio o spoiler. Esse é grave, hein, Eduardo? Nossa senhora. Em Singapura, Tá filmando Alex, esse negócio aí? É spoiler. em Singapura, Alex, eles têm uma cultura de limpeza muito grande. E isso trouxe um avanço para a cidade em qualidade de vida, primeiramente, e em saúde, obviamente. A Singapura tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. São, salvo engano, 86 anos e meio. Fruto, dentre algumas outras coisas, mas da cultura de limpeza. E lá é proibido mascar chiclete. Na verdade, o pessoal brinca que existe o crime lá de tráfico de chiclete. Porque você não pode mascar, você não acha para comprar. E se você for pego mascando, não é jogando no chão, se você for pego mascando chiclete, você tem multa. Tentei procurar o valor da multa correto dentro da legislação de lá, eu não consegui achar. Mas nos comentários que eu vi, Existe. $1.000. Uau. $1.000 singapurianos de multa para quem mascar chicletinho. chiclete. Exato. Vou poder E mascar. nós vamos trazer a cultura de não ter chiclete para dentro do Singapura City. E é uma realidade. O chiclete, para muita gente que talvez não tenha o hábito correto de descartar no lixo, ele vai servir para poluir o ambiente. E é uma poluição. Eu vi o tanto que é difícil arrancar um chiclete pisoteado do chão. É terrível, complicado. né? Então, um spoiler do projeto é que no projeto não será permitido mascar chiclete. Ideias bom. bem incorporadas da cidade-estado de Singapura. E é muito bacana que é preocupada com a saúde e o bem-estar das pessoas. Das né? pessoas, Cara, exatamente. eu vou fazer um jabá. Você conhece o Fabrício, conhece o Ramon, conhece a galera, mas é um povo apaixonado por Caldas Novas. Que eu já trabalhei, vamos lá, Porto de Galinhas, Natal, São Paulo, Gramado, Florianópolis, Curitiba, sei lá onde mais, né? E eu sempre com empreendedores, sempre em construtoras, vida inteira em construtora. Eu nunca vi, que me perdoe meus antigos patrão, pelo amor de Deus, vai que Ramonzinho me manda embora, eu vou precisar de vocês, mas eu nunca vi gente apaixonada pela cidade igual o Fabrício e o Ramon, cara. Mas não tem como, assim, sabe? Às vezes eu fico pensando o seguinte, tem cliente que me pergunta, eu já comentei isso em episódios anteriores, mas você tem certeza que Caldas Novas vai continuar crescendo? Aí eu respondo o seguinte, rapaz, eu vou te falar um negócio, eu conheço um povo com dinheiro, mas não é dinheiro assim, igual a gente tem, não, é muita grana. E eles podem investir, Alex, onde eles quiserem. Se eles quiserem investir em Singapura, eles investem. Não tem problema para isso. E eles decidem investir em Caldas Novas, fazer um shopping aberto em Caldas Novas, que é um negócio que a população pede há sei lá quantas décadas. É um shopping de verdade, com estrutura, com qualidade, com lojas boas, sabe? E eles, ao invés de fazer isso em Goiânia, sei lá, em Brasília, eles decidiram fazer em Caldas Novas. Então, qual que é o sinal? Bobo eles não são, porque eles têm muito mais dinheiro que eu, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, se eles estão investindo, eu corro atrás e invisto junto, entendeu? Então, meu dinheiro é para a cidade também. Mas eu nunca vi gente tão apaixonada O que pela eu, cidade. o que eu achei muito bacana, desde que eu conheci o Fabrício, depois você, Ramon e todo mundo, não é só a capacidade empreendedora que é um grande diferencial de vocês, né? Então, de ter a visão de enxergar a oportunidade de negócio, de valor que pode ser agregado, mas também com a preocupação, e hoje eu pude conhecer alguns projetos, com a qualidade, com trazer diferenciais, que não era diferencial para o produto ser vendido melhor, era um diferencial com cuidado com as pessoas que iam estar adquirindo aqueles produtos. E com certeza, as margens de lucro são até menores, porque para trazer, às vezes, as melhorias que vocês trazem, diminui a margem, né? Mas essa preocupação com as pessoas da cidade, essa preocupação em cuidar da cidade, é o que me chamou muita atenção. Então, não é só negócios, né? É proporcionar às pessoas uma qualidade de vida, um cuidado, como a gente estava falando agora. Exato. É aquilo que a gente falou mais cedo. Se a cidade estiver bem, todo mundo está bem. Não adianta ninguém querer prosperar numa cidade em que a cidade em si
não está bem. Então, naquilo que depende da gente, e o Eduardo falou, eu me considero assim, apaixonado mesmo por Caldas Novas. O Fabrício nem se fala, ele ama muito essa cidade. A gente conversando aqui um pouco antes de entrar, do número de projetos que a gente pretende desenvolver aí. E é verdade, nosso plano é Caldas Novas, pretendemos ficar aqui por muito tempo. E uma coisa que eu aprendi também nessa semana aqui, nesses treinamentos, é assim, isso a gente já faz muito tempo, tá? Eu aprendi o conceito, mas na prática Já a era gente empírico, né? Não Exatamente. sabia o nome. Exatamente, a Mediu, forma. né? Uma venda só termina quando você vende para aquele cliente de novo. Ou seja, não tem fim. Você tem que estar sempre preocupado com aquele cliente. Não é vendeu, recebeu, assinou, acabou, tchau, some. Não. A gente preocupa realmente com ter aquele cliente satisfeito, indicando a gente para outras pessoas. Que aí nós vamos ter mais negócios e mais vendas, no Sim, fim com das contas. certeza. Ó, antes da gente entrar na seara da empresa, porque até agora a gente falou do CPF. Você disse que por trás de um CNPJ fortalecido existe um Tem que ter um CPF CPF forte, né? bombado, incrível. E a partir de agora a gente vai falar do CNPJ, porque é amanhã ou hoje que você está assistindo esse vídeo, ou sei lá quando. Bom, e antes da gente pular agora que a gente estava falando da FBZ, né, de falar de CNPJ, até agora a gente falou de CPF e o Alex disse agora há pouco que por trás de um CNPJ forte tem um CPF bombadão, Bombado. né? Fortalecido. E amanhã, né, a gente está gravando isso dia 6, dia 7, o Alex vai trazer um treinamento, né, de 10x, é isso o nome do treinamento? Empresa 10X. Empresa Empresa 10x. Você vai falar para a gente mais desse treinamento, que é especializado, então, no meio corporativo, né? Isso. Então é isso. Então, se você não assistiu ainda sobre o CPF, você volta para trás, claro, né? E daqui para frente a gente vai falar sobre o CNPJ. Aí, para a gente, pelo menos para mim, é tudo novo, tá, Alex? Você esclarece para a gente o que vai ter e o que vai ser esse momento que a gente vai passar amanhã. Que você disse, hoje, inclusive de manhã, no intervalo das palestras, eu vi você dando um recado para a galera que você iria fazer isso amanhã e você comentou um pouquinho. Então, fala para a gente o que é esse método, o que isso vai alavancar na vida das empresas, o que isso vai contribuir com os empresários. Por que eu estou te falando isso? Nosso público ele é de corretores, só que a maior parte deles são corretores que têm imobiliárias ou são corretores autônomos, ou seja, são empresários, não é isso? Sim. Tem CNPJ, tem que cuidar Todo do tudo. corretor, ele precisa ter a mentalidade de que ele é um empresário. Perfeito. Então comenta pra gente o que é esse método aí. O Empresa 10X é um método que nós desenvolvemos para potencializar os seus resultados. Ou seja, você fazer aí 12 meses de trabalho em 3 meses. É acelerar os seus resultados mesmo através da sua liderança, através da cultura, através da gestão de vendas e através do marketing e das finanças. Ou seja, amanhã a gente vai passar um programa onde cada um aqui vai sair daqui com o que ele precisa melhorar na sua gestão financeira, na sua gestão de vendas, como ele vai construir a cultura do seu negócio. Nós vamos falar também sobre aquilo que há de mais moderno em posicionamento de negócios no mercado hoje a nível mundial. Hoje a grande ordem mundial dos negócios, Ramon, é fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. Então hoje as grandes batalhas competitivas de negócios no mercado, elas não são travadas lá fora. Elas são travadas em ambientes fechados como esse, onde os seus diretores, as suas equipes estão discutindo. Cara, o que a gente pode fazer mais que os nossos concorrentes? O que a gente pode fazer melhor que os nossos concorrentes? O que a gente pode fazer mais rápido que eles? O que a gente pode fazer mais barato? Sabe, quando você começa a fazer esses questionamentos, você começa a criar soluções que te tornam competitivo no mercado. E o que é ser competitivo? É você ter vantagens únicas que os seus concorrentes não têm. Enquanto tem muita gente sobrevivendo no mercado, num mundo de vantagens comparativas, ou seja, cara, você só oferece aquilo que o seu concorrente oferece. Qual que é a vantagem aí? E aí ele fica trabalhando pequenas questões. Esse aqui atendeu melhor. Esse aqui ele fez um agradinho. Ou seja, não tem realmente uma vantagem competitiva que te diferencia. Então, hoje, pensar estrategicamente é você pensar sobre como fazer mais, como fazer melhor, como fazer mais rápido e fazer por menos. E quando eu levo isso também para o campo do lado da gestão, como empresário,
muitas vezes, por essa falta de clareza, ele acaba colocando muita potência, muita energia em atividades que não têm impacto, fazendo muitas coisas que não geram resultado. E esquece do motivo fim que existe uma empresa. Qual que é o motivo, qual que é a missão de um empresário? O que você acha? Cara, eu vou pensar sempre no fim financeiro, né? Saúde da empresa, eu acredito. Qual que é a missão de um CEO? Parecido com o que o Eduardo falou, eu imagino que ele é quem tem o manche da empresa. Controlar como vai subir e como vai subir, talvez. Então, o principal objetivo para você que é corretor, para você que é autônomo, para você que é empresário, a sua empresa ela existe por um único motivo apenas: gerar lucro. Então, todo o negócio, até as ONGs, que não tem fim lucrativo, ela precisa ter lucro para ela perpetuar. Tem que fechar no positivo. Tem né? que fechar no Fim positivo. econômico, nós mudaram o nome só para passar na legislação. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: você precisa ter uma mentalidade de ter lucro. Uma vez que você sabe que você precisa gerar lucro, você começa a diminuir o seu tempo gastado em atividades que não têm impacto sobre o resultado final. Atender é importante? Bem, muito. Mas ela é fim? Não, ela é um meio que vai facilitar a sua geração de lucro. Ela não é o fim. O fim é o lucro. Então, ter essa consciência não é ser racional ou frio. É entender que é assim. A empresa ela existe por causa de lucro e só vai continuar existindo se tiver lucro. Ou ela vai fechar. Então, entender quais atividades que você faz no dia a dia que vão te gerar mais lucro. É nessas atividades que você tem que colocar mais energia, mais potência para gerar resultado. Em contrapartida, tem muita gente que não tem essa clareza, acha que a missão dele é encantar os clientes, é garantir uma experiência, é garantir a organização funcionando. Ele vai concentrar em atividades que vai fazer isso, ou seja, o foco dele não está no lucro. E o lucro não vai acontecer. Então, quando você desenvolve a mentalidade correta, você consegue acelerar os seus resultados, sabendo aonde colocar o seu foco, onde colocar a sua energia. E amanhã a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre cultura. Né? A cultura é algo hoje que a gente está escutando falar muito, mas a cultura ela existe em vários ambientes, mesmo que não foi construído de maneira estratégica, através da teoria, através da técnica, mas ela existe. O que é a cultura? É a rotina, é as boas práticas, é as más práticas que existem dentro daquele negócio, revela a cultura. Então, e normalmente empresas como a FBZ, ela tem uma cultura forte, porque senão ela não estaria crescendo. Né? Então a gente vê aqui toda a equipe unida, trabalhando, focada. A gente vê que tem um valor aqui, união, muito forte, e que é comum para todo mundo. As pessoas se ajudam. Então eu que entendo de cultura, eu consigo ver esses valores. Alguns valores são muito nítidos. Só que quando você consegue verbalizar, tangibilizar a cultura, os colaboradores todos começam a entender como é que a gente funciona, o mercado começa a entender como a gente funciona, e aí a gente começa a atrair talentos que admiram a nossa cultura e a repelir pessoas também que não têm sinergia com a cultura que a gente tem. E aí a gente começa a ter mais times engajados, mais times envolvidos, e o negócio flui de uma maneira muito mais fácil e mais homogênea com todo mundo. Né? Então, vamos falar de tudo isso amanhã, que vai ser um dia assim, de muito aproveitamento. Ontem foi muito emocional e amanhã a gente vai trabalhar muito a razão. Vai ser uma imersão mesmo, né? Dia todo, Alex, Dia todo inteiro mundo junto, com ferramentas, alinhando técnicas, pensamentos. Eu e vi puxão de Eu vi orelha. que você tem um treinamento bastante prático, com muitas ferramentas, né? Isso é legal. Você está falando da cultura. Existe uma cultura mandatória, uma certa, uma errada, ou depende de cada negócio, depende do que o senhor quer? Como é que você trabalha isso dentro das A empresas? cultura ela tem a ver com os donos. Sim. A cultura ela reflete o dono. A cultura não tem a ver, olha, eu quero ter essa cultura. Não adianta, se a cultura que você acha que é ideal, você não incorporar ela, essa cultura não vai existir. Entende isso? Uhum. Então, a cultura ela é o reflexo de como os donos funcionam. Porque o grande desafio é trazer pessoas para dentro da organização que têm os mesmos valores e a pegada do dono, o olhar criterioso para aquele valor, sabe, a atitude de dono, o sangue no olho, aquela busca por melhoria contínua, que são valores, que tem valor honestidade, que tem valor integridade. Sabe, quando você encontra
o dono tem esses valores, as pessoas que ele vai contratar, elas vão ter esses valores ou elas vão ser descartadas. Sim. Né? Elas mesmas vão querer sair, porque vai ser cobrado isso delas. Elas vão se sentir né? pertencendo àquilo tudo, né? Então, E eu cada empresa ela reflete esse espírito do dono. Né? Então, a sua empresa vai ter uma cultura, a do Ramon tem uma, a minha tem outra. E qual é a cultura que funciona? É a do dono. É aquela que você coloca em prática, Sim. executa ela e mensura o resultado. E se eu colocar pessoas que concordam com a minha cultura, elas vão entender mais fácil e acompanhar de uma forma mais natural os processos, os objetivos e chegar no final lá de contas mais alinhada e até de forma mais eficiente. Exatamente. Quer ver um exemplo? Uma das empresas que eu atendi, a gente definiu lá 5 valores. Eu vou falar de 2. Atitude dono, sangue no olho. Vamos falar de 3. E melhoria contínua. São 3 os valores dessa empresa. O que é atitude dono? É o cara que preocupa com a manutenção dos bens da empresa, preocupa em não gastar dinheiro que não é necessário. Cuida como se fosse dele mesmo, né? Exatamente. Cuida do patrimônio. É o cara que tem senso de urgência. É o cara que decide. É o cara que não deixa para depois. Isso é a atitude dono. São comportamentos. Então, quem não tem atitude de dono, ou ele deixa em algum momento passar que ele não teve atitude de dono, ele recebe um feedback. Olha, você está ferindo o nosso valor. Era uma coisa que já era para ter resolvido, não resolveu. Você feriu esse valor aqui, atitude de dono. E aí as fichas vão caindo. Cara, estou começando a entender o que é esse negócio de atitude de dono. Aí tem o sangue no olho. O sangue no olho é o cara que sempre quer mais, é ambicioso. É o cara que o melhor momento dele é agora. Ele quer mais, ele não deixa nada para depois. Ele faz acontecer, ele não desiste das coisas, ele não tem medo, ele tem coragem. Ele atinge as metas. Esse cara gosta de estar fora da zona de conforto, Alex? Ama, né? Ama estar fora da zona de conforto. Então, quando começa a ter uma equipe comercial que não tem sangue no olho dentro dessa empresa, rapidamente ele sai, porque a pressão é grande. Então, a cultura é sangue no olho, tem que aguentar a pressão, tem que trazer resultado. Então, quem não tem esse valor enraizado na sua essência, ele não fica. Então, vai ficando aqueles vendedores que tenham o valor igual. E o negócio vai sendo pujante e crescente, ao ponto que todo mundo fala a mesma linguagem no comercial dessa empresa. E aí você vai fazendo ajuste. Tem gente que não tem um sangue no olho tão alto, mas tem atitude sangue no olho. Você vai dando feedback, vai dando treinamento, vai ajustando isso. E tem atitude de melhoria contínua, só para fechar, dar um exemplo de como que você identifica valores numa entrevista de emprego. Então, eu também ajudo nas entrevistas dos cargos mais altos dessa empresa para entender se tem fit cultural com a gente, com esse negócio. E aí eu pergunto, qual foi o último investimento que você fez nos últimos... eu pergunto, você gosta de treinamentos, gosta de fazer treinamentos, ler livros? Eu amo. O entrevistado fala, né? Qual foi o último investimento que você fez em você? Eu acho que já tem um tempo já, assim. A última foi na empresa que eu trabalhei. E o cara falou que gostava de se desenvolver. E aí você pergunta e o cara entra em contradição. Pô, o que é alguém que gosta, que não lê e que não investe nele mesmo? Pô, esse cara aqui não é focado em melhoria contínua. É uma interrogação. Vamos investigar mais se a gente traz ele para dentro ou não. Porque a gente precisa de pessoas aqui que estejam sempre buscando evoluir e melhorar. Agora, você que está assistindo a gente, eu acho que é inevitável a gente voltar no CPF, né? Mas o passo a passo, então, Alex, pelo que eu entendi, é o seguinte. Porque tem muita gente, por exemplo, se você me perguntar, eu nunca fui CNPJ, não quero ser, já falei aqui das minhas limitações administrativas, mas se você me perguntar, Eduardo, qual que é a sua cultura? Eu vou ter dificuldade de te falar, tenho certeza. Não vou saber falar. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente, que querem melhorar a empresa delas, também têm essa mesma dificuldade. E pelo que eu percebi, se a cultura do dono é a que prevalece, então primeiro precisa trabalhar o dono. Com certeza. Então, o primeiro trabalho é o CEO, o dono da empresa, você consegue lá com suas ferramentas e tudo mais, identificar
saber qual é aquela cultura Extrair, e você né? ajuda ele a expandir aquilo dentro da empresa. É isso, É isso mais ou aí. menos, a ideia? Aí a gente vai implantar isso dentro da empresa, né? Bacana. Com rituais, com rotinas, com reuniões bem definidas, processos bem definidos, processos para fortalecer uma cultura. Uma empresa aculturada demora de 1 ano a 1 ano e meio para você entrar dentro dela e falar assim, cara, isso aqui é um valor que eu estou percebendo. E aí, Alex, você trabalha no sentido comportamental do negócio. Tô te perguntando, tá? Eu tô afirmando, mas te perguntando ao mesmo tempo. É isso, não vou nem falar só isso, porque isso já ontem a gente viu que isso é coisa demais. É isso comportamental ou nesse sentido do empresa 10X, você também vai atacar o lado corporativo no sentido do financeiro da empresa, do recurso humano, da estrutura da empresa, do business score do cara. Como que é esse movimento todo? Não é um processo de consultoria, né? A consultoria ela entra dentro do negócio e vai fazer isso. Dentro das nossas imersões, o que a gente gera é a oportunidade de ele ter acesso a uma ferramenta e, através dessa ferramenta, ele fazer os diagnósticos e Entendi. tomar as decisões necessárias para fazer o negócio acontecer. Quando a empresa me contrata, eu acompanho a execução. E aí a gente discute o que foi feito, qual o resultado, o que precisa ser melhor para melhorar aquela implantação e melhorar o resultado. Entendi. Em cima disso, você acha que é um desafio hoje a tomada de decisão do líder? Um líder que toma decisões e consegue levar a empresa para algum lugar, no sentido comportamental da coisa? Você leva as ferramentas, você faz um diagnóstico disso. Nossa, empresa boa, cara. Tem um business score do caramba, tem um nicho de mercado muito bom, mas Não rompe. o decisor não consegue tomar uma decisão de demitir alguém, por exemplo. É de fazer alguma inseguro, coisa, é inseguro. é instável. E isso que você vem com essa imersão Então, solucionar. esse é um problema de CPF. Ó, voltando para o CPF. Mas é verdade. É um problema de CPF. É uma insegurança, é uma indecisão, uma necessidade de agradar os outros, é um medo de arriscar, é um medo de perder. Então a gente precisa trabalhar esse processo para levar ele a ser um líder mais assertivo. Entendi. Não tem a ver só com a ferramenta, entende? Uhum. Eu tinha muita dificuldade de ajudar os meus clientes justamente por isso. Às vezes eles me contratavam para levar as melhores técnicas, as melhores ferramentas, mas eles não conseguiam aplicar. Eu falei, mas que caramba, cara, eu estou dando aqui a melhor e o resultado não está aparecendo. E aí eu percebi, Ramon, que não tinha como desassociar o CPF do CNPJ. Precisava articular um treinamento e um processo onde os dois andassem juntos. Pô, vai ter momento que a gente vai trabalhar o CNPJ, mas tem um momento que eu vou ter que trazer o CPF. Senão não vai. Alex, você falou agora de resultado, que é importantíssimo, e daqui a pouco tempo você fez um desafio para o Ramon, para mim, mas para o Ramon, do que é a função da empresa, que é o lucro, né? Conta pra gente, dentro dessa sua experiência, que já é de longa data, com diversas empresas, conta um case de sucesso que você acha que é relevante pra gente. Claro, se você não puder revelar nomes e tudo mais, a gente vai entender, mas um case que você entrou no negócio e que você conseguiu transformar em resultado, em lucro, né? E inclusive nos donos e tudo mais. Conta pra gente. Bom, tem uma empresa que, vou falar uma recente, são várias, né, que a gente teve a oportunidade de entrar e gerar negócios que geraram 50 vezes mais, 100 vezes mais o valor investido na minha mentoria. Mas esse ano eu comecei um processo, uma mentoria que era para ser 6 meses, ela virou 12 meses. Era uma imobiliária que tinha um VGV de 4 milhões e a gente está fechando os últimos 4 meses do ano com um VGV de 25 milhões. Então a gente refez toda a estrutura dos sócios. Os sócios eles compartilhavam todas as decisões e tinham todas as funções e cada um ocupou uma função específica dentro da imobiliária. Trabalhamos as rotinas de reuniões de discussão de resultado, onde tinha apresentações dos resultados para os sócios, reuniões semanais com os gestores para avaliar o número de oportunidades que estavam sendo geradas semana por semana e a gente saber o nível de efetividade e poder direcionar, saber planos de ações, essas coisas todas. Então foi feita uma implantação de rotina, análise de marketing, buscando uma assertividade mais rápida, ou seja, a gente não esperava vencer 30 dias para avaliar a efetividade do resultado que estava sendo feito, ou seja, tinha uma cobrança semanal sobre aquilo, um olhar mais em cima do processo. Então a gente termina o ano também ampliando essa imobiliária, né, ampliando o espaço dela para dobrar o número de corretores,
já que ela cresceu, então está tendo mais oportunidades de crescimento e gente querendo virar gerente, mais corretor querendo trabalhar dentro dela. Então foi um ano inteiro, né, de muitos desafios, porque nem sempre não existe consenso, né? E quando não existe consenso, isso não é uma coisa ruim, como muita gente acha, né? Porque no consenso você tem a oportunidade de construir aquilo que você pensa, com o que você pensa, com o que eu penso, e formar uma coisa que tem as nossas três visões aqui, né? Então, construir isso, existe desafio para quando não existe sinergia, e isso acontece hoje lá entre os sócios. Então, a gente fecha o ano assim, com uma chave de ouro muito grande, né, de um trabalho que foi um resultado incrível, com um VGV de 25 milhões para uma imobiliária que tem 35 corretores hoje. Muito bom. Coisa boa. Oi, pode falar, Fih? A gente vai substituir aqui a bateria, mas já está finalizando também. Cara, que bacana isso, porque eu acho o seguinte, a gente vê muita gente, me procura inclusive, eu brinco para as pessoas que eu não faço mentoria, é falta de conhecimento mesmo, não é minha área. Eu dou treinamentos para vendedores, é o que eu sei fazer, faço há 15 anos, faço bem. Mas para empresas, né, para imobiliárias, não é meu know-how. E eu sei que isso demanda de um conhecimento muito grande, eu sempre falo para as pessoas buscarem conhecimento. Busca uma consultoria, busca alguém que você tem referência no mercado que está funcionando, né? E aqui, eu não sei como é que é Goiânia, tá, Alex? Trabalhei lá um tempo, mas não entendo direito. Aqui em Caldas Novas, a gente tem um ambiente incrível para parceria, cara, mas é uma coisa incrível. Você viu isso daqui lotado hoje. Aqui tinha concorrente da FBZ. E sem problema nenhum, né, Ramon? Aliás, faz o convite e eles vêm. Parceiros, né? Ontem a gente juntou aqui, durante o nosso evento, não foi hoje, hoje a gente juntou aqui, eu recebi até um feedback de um gerente, que é amigo meu, falando, cara, como que vocês conseguiram juntar 4 projetos de cotas imobiliárias dentro da mesma sala? Porque se batem, a briga é feia, a concorrência aqui é bruta. Como que você conseguiu juntar esse pessoal? O Fabrício, o Ramon, a FBZ, ela tem essa acho que função social de juntar as pessoas, de juntar as empresas em prol de um bem maior. E aqui em Caldas a gente tem essa facilidade. Daqui a pouco o Ramon citou o Júlio. Um abraço, o Júlio sempre assiste os nossos podcasts. O Júlio é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E eu não sei qual que é a formação que o Júlio tem, não sei se ele é formado, não sei nada disso. Mas o conhecimento dele é prático. Se você perguntar onde que fica qualquer esquina de Caldas Novas, ele não só sabe onde é, mas ele em poucos segundos te mostra no Google Earth onde que está o lugar, em cima de que loja. Sabe o valor do imóvel. Sabe o valor do imóvel. Esses dias eu cheguei lá pro Júlio e falei, eu estou com essa área aqui de um cliente meu, quanto que você acha que vale? Nossa, baixa que eu vendi. A de cima eu dividi. A da frente ali é da Dona Maria, fulano. E a que faz até um preço médio. Ele sabe tudo, ele é o único avaliador, ou tem ele mais alguns avaliadores aqui em Caldas Novas que o pessoal procura. Cadastrado. Se você chegar lá hoje, sentar na mesa dele e falar, Júlio, eu tô querendo fazer um negócio ali, eu não consigo fazer, me ajuda. O Júlio te ajuda. E o Ramon te ajuda se você procurar, e o Fabrício te ajuda se você procurar. Então isso é fantástico na nossa cidade. No seu entendimento aí, que você já é há muitos anos fazendo consultoria, a gente descobriu, né, Ramon, que a gente não sabia desse seu know-how no segmento imobiliário, né, Ramon? Você estava até comentando com a gente, né? Exatamente, descobri recente. Então, você vai entender isso que eu estou te perguntando. Você avalia que isso é importante, essa troca dentro dos negócios, essa conversa entre os donos, essa conversa entre as pessoas que estão querendo ajuda? Ela ajuda também as pessoas? Eu acho que toda ajuda é ajuda, né? Sim. Tem muito segmento que perde com a concorrência, onde o concorrente é inimigo. Isso. Né? Até se você for tratar um inimigo estrategicamente falando, como Sun Tzu, é melhor você ter os inimigos perto do que distante, né? Mas a gente aprende muito com o concorrente, né? Até as nossas metas, às vezes, elas são interessantes a gente estabelecer baseado naquilo que o mercado está fazendo como meta. O que está vendendo, o que está fazendo, e eu vou colocar isso como meta também. Isso chama benchmarking, né? Isso, então, ter essa troca de informação, ela enriquece todo mundo. E isso também fala de humildade. Né, onde ninguém é melhor que ninguém e todo mundo se aprende. Cara, essa é a palavra, né, Ramon? Humildade. E todo mundo tem oportunidade. Né? O mercado ele brilha para todos. Né? Exatamente. Aquilo que a gente falou mais cedo, né? É saber ver onde eu posso melhorar e ir atrás da melhoria. Alex, agora, até tomando um pouquinho o lugar do Eduardo. Seu, meu querido, imagina. Antes da gente encerrar,
quais são as oportunidades hoje que você recomendaria aí em termos de treinamento que estão disponíveis na Academia Internacional de Coach, no seu trabalho, para as pessoas que estão com essas dificuldades hoje, tanto no CPF, que a gente falou aqui, quanto no CNPJ? Olha, eu vou falar, acho que você não está sabendo disso, mas já foi combinado com o Fabrício, e como vocês já estão assistindo depois que já aconteceu, porque isso vai ser uma surpresa para quem vai estar aqui amanhã, nós vamos lançar uma oportunidade para que as pessoas que estejam aqui tenham acesso a um treinamento nosso. Aqui em Caldas Novas, ou seja, ele não vai ter que ir para Goiânia, ele não vai ter que ir para São Paulo, vai ser aqui em Caldas Novas. Então a gente vai trazer uma oportunidade. E se você quiser, você tem a opção de estar nesse treinamento ou contratar uma mentoria nossa, que a gente tem vários programas com vários valores para que encaixe melhor dentro da sua necessidade e do seu bolso. É só me chamar aí no direct do meu Instagram, né, Alex Rodrigues Oficial, que eu ou alguém da minha equipe vai te responder e a gente vai conversar e vamos entender o seu negócio, vamos entender o seu produto, o seu momento e ver as suas necessidades para poder te oferecer o produto que vai te gerar mais resultados de maneira mais rápida e mais eficiente. Alex, de bola. Muito obrigado. Cara, sensacional esse papo. É outra versão do negócio, né? Ontem a gente viu você aqui em cima fazendo treinamentos, mandando na gente, brigando com a gente, né? Que tem que ser mesmo dessa forma para a gente poder aprender. A gente ficou muito enriquecido, mas hoje, principalmente conversando com você, trocando uma ideia, vendo o seu ponto de vista mais nesse diálogo, a gente fica ainda mais interessado nessas formações, nesses processos, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que em nome da FBZ eu posso usar esse espaço para te agradecer por esses treinamentos. A gente sabe que você conduziu e vai conduzindo boa parte desse evento, porque além de ser uma pessoa de confiança da FBZ, que acredita no seu trabalho, a gente viu ontem que é um trabalho realmente fantástico. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Imagina. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Obrigado, Ramon. E se você quer aprender mais com o Alex, eu vou falar de novo o jabá, porque 10% vai para minha conta Pix, @AlexRodriguesOficial. Vai lá que vai encontrar alguém da equipe. Tem um site para o pessoal ver as formações. Então, como a gente está remodelando os programas, tá. lá no Instagram, ele vai ter acesso a alguns. Entendi. Ele chama ali no direct que eu ou alguém da minha equipe vai responder. Pronto, você chama no dia. Sabe o que você faz? Você abre lá o Instagram, meio-dia, e liga de vídeo. Tem jeito, é o que eu faço com meus clientes para eles me atenderem. Não tem Mas jeito. obrigado, viu, Alex. Ramon, muito obrigado de novo por ter vindo, tá? Obrigado, Você sabe que eu Arthur. falo isso toda vez, né? Porque eu preciso, né? Puxar pro meu lado, você sabe como é que é? Mentira. É sempre bom ter você, porque o Alex estava comentando isso em off. Quando a gente faz isso em 3 pessoas, é muito mais enriquecedor, eu acho que o dobro, o triplo do enriquecimento. Porque quando várias pessoas pensam, a conversa flui mais, né? E você sempre com as experiências que você tem trago muitas coisas positivas para a gente, então não pare de fazer, venha sempre que der. Obrigado. Muito obrigado Ele é por ter vindo, viu? diferenciado, né? Faz diferença Enche quando a vem, minha né? bola. Eu sou faixa branca aqui, já Mentira. falei. É a humildade aqui que é demais, né? Mas obrigado, Alex, obrigado por ter vindo, ter disponibilizado um tempo para, além do curso, a gente poder bater esse papo que vai ficar aberto ao público. É mais conhecimento gratuito para todo mundo. Então, obrigado pela humildade de poder sentar aqui com a gente e compartilhar isso de uma forma tão espontânea e aberta. Obrigado, eu que agradeço. E os meus votos é de que todos os sonhos da FBZ possam ser realizados. Estando um pouco mais perto, a gente vê que são sonhos que traz vida, que traz amor, que traz cuidado, né? Traz carinho com as pessoas, né? E eu fico muito feliz de poder fazer parte de alguma maneira desses projetos. Valeu. Tamo E- junto. Antes da gente encerrar, só quero dar aqueles últimos recados para você. Se você está no YouTube, se você está assistindo a gente aqui nesse canal, eu tenho certeza que você já se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá uma disfarçada, finge que eu não vi, vai lá e clica no botão de inscreva-se. Só que não adianta só clicar no botão de inscreva-se. Tem que apertar o joinha para cima e tem também que fazer uma coisa, que é o negócio de ativar o sininho, não é isso, galera? Tem que ativar o sininho lá, por quê? Próximo podcast que for acontecer, adivinha, você vai ser avisado. Então a gente vai dar um alerta no seu celular e vamos falar, ó,
FBZcast já está começando, já está no ar, para você não perder, imagina, porque o próximo vai ser ao vivo, tá? Esse você está vendo gravado aqui, porque a gente está na estrutura, volta aí que eu expliquei tudo como é que funciona. Acesse as nossas redes sociais, é só você colocar fbz.com.vc em todas elas que você vai achar a gente. Lá no Google, pois FBZ Construtora, já acha a gente também, e entra no site fbz.com.vc, que lá é a nossa plataforma que tem todas as nossas redes sociais, e você vai conhecer todos os nossos projetos. O projeto Cidade Verde, que é um projeto que sucesso de vendas, o projeto Cidade das Flores, que é um loteamento de acesso controlado incrível, que a gente tem de alta qualidade na cidade, vai conhecer o Lago Sul, que já é um case de sucesso que apareceu até no G1, vocês já sabem disso, e vai também ficar sabendo do novo lançamento, né? Esse lançamento é novo, né, gente? Do lançamento que a gente vai ter, eu não sei se está no site ainda, tá, Mikael? Já está lá no site, eu não vou te contar agora, porque você vai entrar lá, vai ver onde é, vai ver como é que é, e vai, eu acho que deve ter alguma opção lá de você se inscrever em alguma coisa, para você receber em primeira mão quando ele acontecer de verdade. Só sei que vai ser em janeiro, mas você não pode perder, vai por mim. E também lá, né, o Ramon já falou um pouquinho aqui, vai ter o Singapura City, que é o shopping aberto de Caldas Novas, que vai mudar a cara dessa cidade, você não pode deixar de conhecer. Então, são esses os recados, você não pode perder esse acesso que tem com a gente. E hoje, um último agradecimento aqui à galera do marketing, o Mikael, o Júlio, o Gabriel, porque eles se viraram nos 30 para montar uma estrutura fantástica nesse lugar maravilhoso. Eu tenho certeza que você está assistindo esse podcast falando assim, nossa, eu queria fazer um igual esse. Então, meu filho, pega a dica do Alex, pega a dica do Ramon, levanta e faz, vai e faz, atitude que você consegue também ter esse sucesso que a gente tem aqui no FBZcast. Então, um abraço para todo mundo, valeu Alex, valeu Ramon, e até a próxima, daqui 15 dias, ao vivaço. Até mais, tchau, tchau.